6 amigos estão sentados na calçada. A tarde vai chegando ao fim. No portão de uma casa, do outro lado da rua, aparece uma velhinha de óculos, chinelos e vestido azul de bolinhas brancas. Os amigos começam a conversar. Cada um diz o que pensa. Surgem 6 opiniões diferentes a respeito da mesma vizinha. O primeiro, que se chamava Pedrinho, disse: "Para mim, ela é uma escritora de histórias para crianças. Já deve ter imaginado um montão de aventuras. Contos de fadas, reis, gigantes, anões e piratas, que acabaram virando livros. Sua vida é assim: acorda quase na hora do almoço, lê jornal, come alguma coisa, arruma a casa e sai para pagar suas contas atrasadas. À noite, quando a cidade para e fica quieta, ela senta diante da máquina de escrever e trabalha direto, até depois da madrugada. Nessas horas, quem passa por sua casa vai enxergar uma luzinha brilhando na janela do andar de cima. É ela escrevendo coisas, riscando, jogando fora, escrevendo de novo, apagando e reescrevendo até a história ficar pronta. Seu marido é desses que já fizeram tudo na vida. Foi corredor de motocicleta, caçador de borboletas, garimpeiro, astrólogo, fotógrafo amador, vendeu toalhas de mesa e banho, foi leão de chácara, colecionador de selos, lutou boxe, ficou com o nariz meio torto e agora toca piano à noite numa pizzaria. Enquanto ela inventa histórias sentada diante da máquina de escrever, ele inventa melodias sentado ao piano. Os dois trabalham com as mãos, por isso se dão bem. No fim da tarde, antes de irem para o trabalho, gostam de passear pelas redondezas. Vão conversando, rindo, às vezes se beijam. Agora, por exemplo, ela está lá no portão, esperando pelo marido. Os dois vão dar uma voltinha e depois sentar num banco da praça para sentir a noite chegar. O segundo, Joãozinho, mais sinistro, diz: "Para mim, essa velhinha, não sei não. Parece que vive escondendo alguma coisa. Às vezes, à noite, passo em frente à casa dela e fico cismando com aquela luzinha acesa no banheiro. Para que alguém ia deixar uma luz acesa a noite inteira? Outra coisa, de vez em quando ouço a voz dela cantando. Só de lembrar dá até arrepio. É cada grito, cada uivo. Dizem que é ópera. Pode ser ópera, não deve ser coisa nada boa. Outro dia vi a velha parada, feito uma estátua no meio da rua. Chegaram 3 gatos pretos, arrepiados, desceram do muro e vieram ronronar no pé dela. Não queria falar, mas acho que a mulher é uma feiticeira disfarçada. Credo! Já pensou a casa dela por dentro? Cheia de morcego, lesma e sapo pulando? Na sala, um montão de livros secretos de magia negra, garrafas com venenos, vassouras voadoras, teias de aranha, gatos pretos miando, resto de comida e cinza de charuto pelo chão. E o quarto então? Cruzes! Parede preta, cortina preta, chão preto, tapete preto, cama preta, lençol preto, travesseiro preto e vela roxa acesa em cima da penteadeira preta. Aquela luzinha acesa no banheiro não me engana. Aquilo nem banheiro é. É sala de feitiçaria, de magia, mandingas e vozes do além. É onde a velha acende o caldeirão, mistura as ervas, bichos mortos e inventa poções mágicas. Agora ela está no portão, esperando alguém para sair. Com aquele nariz torto, só pode ser algum vampiro que mora com ela. Os dois vão capengando pela rua, porque todo fim de tarde eles têm que ir até a pracinha. Eu não sei, para fazer coisa boa é que não deve ser.
O terceiro, Joaquim, com sua bela criatividade, vai narrando. Para mim, ela sempre foi dona de casa. É casada há 48 anos com aquele velhinho de nariz torto. Quando moço, seu marido era até bonitão, mas depois envelheceu, começou a andar meio de lado, caiu num buraco na calçada e quebrou o nariz. O casal teve 5 filhos, 3 homens, 2 mulheres. 3 são casados. O filho mais velho é separado, mas casou de novo. A filha caçula não quer saber de casamento, mora sozinha e é muito namoradeira. O segundo filho morreu num desastre de automóvel. Em compensação, o casal já tem 14 netos. E a primeira neta, filha de sua outra filha, casou há 3 anos e está grávida de 5 meses. Daqui a pouco, a velhinha vai virar bisavó. Todo dia ela acorda de manhã bem cedinho e vai molhar o jardim. Depois prepara o café e lê um pouco do jornal. Lá pelas 9, pega o telefone e liga para os filhos. Fica papagueando a manhã inteira, grudada no telefone. Lá pelo meio-dia, esquenta a comida e depois do almoço descansa um pouquinho. À tarde, ou vê televisão fazendo tricô, ou vai ao supermercado, ou dá de comer para uns gatos que moram na rua, ou entra na cozinha para fazer doce, ou põe os óculos de ver de perto e escreve para a irmã que mora no Rio de Janeiro. Uma vez ou outra, a velhinha precisa ir ao médico por causa do reumatismo. Domingo sempre vai à missa das 9. Depois do jantar, ela e o marido costumam assistir ao jornal e à novela das 8. De vez em quando, os dois brigam feito cão e gato. Aquela luzinha acesa no andar de cima é o seguinte: às vezes os dois colocam discos na vitrola e ficam dançando até tarde. Agora estão se preparando para sair. Vão visitar um casal de aposentados, velhos amigos que moram pertinho ali da praça. Já o quarto, Ricardinho, todo espoleta, diz: para mim, ela é professora de ginástica. Só pode ser. Olha como ela anda firme. Essa mulher de cabelo branco deve ser forte para chuchu. Tem saúde para dar e vender. Já está beirando os 80, mas não parece. A última vez que ficou doente foi há uns 72 anos, quando era menina e pegou uma cachumba. Dessas brabas. Já pensou ela todo dia acordando de madrugada, vestindo agasalho, calçando tênis, saindo para dar 35 voltas no quarteirão correndo, voltando e tomando um chuveiro frio? Tenho certeza de que ela deve ser formada e diplomada em educação física. Quando era moça, foi campeã de natação. Jogou vôlei, polo aquático, tênis, basquete, futebol e handebol. Deve ser faixa preta em jiu-jitsu, judô e karatê. Até hoje, nas férias, ela pega uma mochila e sai a pé por aí. Já deve ter ido até a floresta amazônica visitar os índios. Já escalou o Pico da Bandeira umas 1000 vezes. Já mergulhou nas águas da ilha de Fernando de Noronha e botou os tubarões para correr. Ninguém segura essa mulher. Ela faz abdominais até hoje e de pé, com as pernas esticadas, consegue encostar as 2 mãos abertas no chão. À tarde, depois do almoço, dá um giro de bicicleta pelo bairro para manter a forma. Aquele homem de cabelo branco é o marido dela. O sujeito também é atleta. Quando eram recém-casados, um dia brigaram feio e ela acertou um soco nele. Por isso o nariz do coitado ficou assim. Hoje em dia, eles quase não brigam mais. À noite, quando aquela luzinha fica acesa, é porque ela está vendo TV e fazendo musculação. Agora, o casal vai sair para dar sua andadinha diária de 15 quilômetros lá para as bandas da pracinha. O quinto, chamado Luizinho, logo relata: para mim, essa velhinha é viúva e vive sozinha faz tempo.
Teve 2 filhos, mas um morreu ainda pequeno e o outro mora longe. É muito ocupado e quase nunca pode vir fazer uma visita. Ela passou a vida inteira como dona de casa e vive da aposentadoria do marido. Trabalhou muito, arrumou a casa, lavou e passou roupa, preparou café da manhã, almoço e jantar, fez compras, levou os filhos à escola. Passou muito tempo ocupada com as coisas dos outros, a coitada esqueceu de fazer amizades e de cuidar da sua própria vida. Agora está viúva e se sente muito só. Seu dia a dia é assim: acorda de manhã cedo, toma café com leite, pão e manteiga, dá comida aos 12 gatos, limpa a gaiola do passarinho, arruma a casa, toma um copo d'água com 2 aspirinas, verifica se a porta de trás está fechada e vê um pouco de televisão. Depois prepara o almoço, come alguma coisa e vai descansar. Durante a tarde, continua sozinha, sem ter o que fazer. Vê um pouco de televisão, vai verificar se a porta da frente está fechada, toma um copo d'água com uma aspirina, vê um pouco de televisão, vai verificar se a porta de trás está fechada, toma um copo d'água com outra aspirina e vê um pouco de televisão até a noite chegar. O telefone da casa dela não toca quase nunca, e quando toca, em geral, é engano. Aquela luzinha no andar de cima fica acesa de noite porque ela morre de medo de ladrão e acha que é assim que o bandido pensa que tem gente acordada e vai assaltar a casa do vizinho. Aquele sujeito de nariz torto, um engenheiro aposentado e viúvo, que ela conheceu outro dia, na fila do banco, quando foi receber a aposentadoria. Parece que conversaram e resolveram ficar amigos. Hoje ele veio fazer uma visita e os dois sentiram vontade de dar uma voltinha em volta da praça. Em meio ao pó de arroz, o ruge, as dobras e as rugas do rosto da velha atriz, brilha um olhar doce e tranquilo. Também para fazer teatro, ela teve que aprender tanta coisa. Teve que sentir dor e chorar quando fez o papel de uma mãe que perdeu o filho na guerra. Teve que sentir um calor no corpo quando fez o papel de uma mulher apaixonada. Teve que sentir medo quando fez uma prisioneira condenada à morte. Teve que fingir que era uma idosa surda e caduca. Teve que dançar, sentir vergonha, falar palavrão, dar gargalhada, gaguejar, fracassar, arrancar os cabelos, cantar, bancar a tímida, comemorar e sentir-se feliz. Por ter vivido tantas vidas, aprendeu a compreender e a gostar de todo mundo. Por isso ficou cheia de amigos. Quando aparece uma pessoa nova em sua casa, sorri carinhosa, dá um abraço e convida para entrar como se fosse um velho conhecido. Nas horas de folga, costuma ficar numa poltrona da sala pensando. Nessas ocasiões, às vezes sorri. Todo fim de tarde, a não ser quando chove ou faz frio, gosta de sair e andar um pouco. Agora, por exemplo, está lá no portão esperando um amigo. Os dois vão passear de braço dado e depois sentar num banco da praça para assistir ao pôr do sol. Olá, amiguinhos! Estão gostando das historinhas? Então deixe um like, se inscreva no canal, aperte o sininho para mais vídeos. Gratidão, muita luz!